Fala galera, vocês que estavam aqui ao vivo agora há pouco. Turma, vocês vão entender o que está acontecendo. São Paulo está em pé de guerra desde anteontem, né? Devido a uma desocupação que está sendo feita. Não só desocupação, a desocupação já tinha sido feita. O que está sendo feito agora é a destruição de determinadas casas, casebres que existiam numa favela no centro da cidade de São Paulo, chamado Favela do Moinho. E nós vamos falar o porquê que o governo federal está apavorado e com medo, inclusive mandou ministros para São Paulo para impedir que Tarcísio, né, e o prefeito de São Paulo façam o trabalho que tem que fazer. A gente vai mostrar tudo isso aqui para vocês. Olha só, eu quero dizer para vocês o seguinte: Tarcísio de Freitas é o candidato que o centro hoje gostaria que disputasse 2026 pela direita, caso o presidente Bolsonaro não venha a ser colocado como uma hipótese, né, na eleição de 2026. A imprensa, parte da imprensa e o governo federal estão apavorados com esta articulação que nasceu antes da eleição municipal do município de São Paulo, e nós havíamos alertado vocês que havia essa articulação. Essa articulação não é de hoje. A eleição municipal se deu em 2024, nós estamos em 2025, portanto estamos chegando a um ano que ela já aconteceu. Só que nós avisávamos em 2023 para a eleição de 2024, isso em 2023, era outubro, novembro de 2023, passava por São Paulo e que era importante vocês entenderem o que estava acontecendo em São Paulo para as eleições de 2026. Vocês estão lembrados, né? Pois bem, agora é que isso foi bater a fundo no governo federal. Eles não observaram isso lá atrás, eles não tiveram a capacidade, eles estavam tão preocupados em reformas, né? Eles estavam desesperados para passar o tal do calabouço fiscal e foram pegos de surpresa, né? Ele se sente o corno traído, reclama dos partidos do Centrão e tudo mais. E uma das coisas que a gente faz nos canais é trazer para vocês aquilo que está por acontecer. E nós tivemos uma desocupação da tal da Favela do Moinho no centro de São Paulo. O Tarcísio de Freitas é o responsável por isso através da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, juntamente com Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, com a Secretaria de Segurança Pública e de Habitação, tanto do Estado quanto do município. E por que eles estão metendo tanto medo assim? A Cracolândia está sendo desfeita. O que acontece? A gente que mora em São Paulo convive com isso 24 horas por dia. Muito bem. Aonde estava o grande problema? A Favela do Moinho é utilizada ou era utilizada pelos traficantes que abasteciam a Cracolândia. E como é que o Tarcísio, juntamente com o Ricardo Nunes e o Ricardo Mello, conseguiram desvendar isso? Esta é uma realidade hoje que eles enfrentam, a esquerda está enfrentando. O fato do Ricardo Mello ser um ex-coronel da Rota, ter uma identificação muito grande com a PM, que é uma força do Estado de São Paulo, ele fez com que a Guarda Civil Metropolitana e a PM tivessem um diálogo melhor e com que a Secretaria de Segurança Pública, tanto do município quanto do Estado de São Paulo, começassem a dialogar melhor e fizeram um grande serviço de inteligência. O que eles descobriram? Não só que a Favela do Moinho abastecia a Cracolândia, como que os traficantes ligados ao primeiro comando da capital, ao PCC, faziam da Cracolândia uma forma de chantagem, ou melhor, de extorsão, de extorquir comerciantes e moradores da região. Exatamente isso.
E aqueles ataques que vocês viam eram programados para que desvalorizasse o imóvel. Com isso, eles forçavam o preço dos imóveis a ir lá para baixo e adquiriam esses imóveis num lugar valorizadíssimo, como é o centro de São Paulo, a preço de banana. Comércios fecharam, empregos foram simplesmente colocados na lata do lixo, pessoas fugiram do local, famílias que tinham ali suas casas que passaram de pai para filho. Isso numa organização criminosa e orquestrada. Quando essas duas forças identificaram isso, começou a esvaziar a Cracolândia. E foi fundamental a ação do governo de São Paulo e do município de São Paulo na favela do Moinho. E aí aquele foco que estava ali começou a ser disperso, mas com isso o tráfego perdeu a centralização e a força. E mais, o governo do estado começou a desapropriar esses imóveis que foram adquiridos de forma irregular pelo tráfego. Nós vamos mostrar isso, vou ler agora aqui a reportagem, porque isso eu estou falando, não vai faltar o ursinho da Coca-Cola dizendo que eu estou mentindo aqui. Então a gente tem que mostrar a fonte para vocês. Eu estou falando que a fonte nesse exato momento é a CNN, além das fontes particulares, privadas daquilo que eu recebi. Só que agora vem a notícia. Dentro desse espaço, uma parte do terreno ocupado pela favela é terreno da União. Muito bem, o que fez o Lula? Ordenou a interrupção da desinfecção da área e da limpeza da área, com a destruição dos barracos. E ministros do Lula desceram hoje na cidade de São Paulo para fazer reunião no Palácio dos Bandeirantes e na Prefeitura de São Paulo e mandaram representantes em loco para pressionar o governo do estado porque eles querem que volte a baderna. É exatamente isso que vocês estão ouvindo. Quando a gente fala que o povo tem todo o direito de desconfiar de que o Lula e o seu governo é conivente com o narcotráfico, tá aí a prova. Olha só, um grupo de ministros do governo Lula desembarcaram nesta quinta-feira em São Paulo para tratar dos impasses envolvendo a remoção de centenas de famílias do Moinho, no centro da capital paulista. A reunião vai envolver secretários da gestão Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e acontece em meio a impasse entre governo de São Paulo e a Superintendência de Patrimônio da União sobre a desocupação da comunidade. A visita deve contar com representantes da Secretaria-Geral da Presidência da República, dos Ministérios da Gestão e Inovação, das cidades e do Ministério da Comunicação Social, SECOM, Secretaria da Comunicação. A agenda está dividida em 2 encontros simultâneos e olha só o que o governo está fazendo. 2 encontros simultâneos para tentar pressionar o Tarcísio e o Ricardo Nunes e o Ricardo Mello. Enquanto os ministros da cidade, Jader Filho, não preciso nem falar, né? Deve participar de uma reunião no Palácio dos Bandeirantes com o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, representantes da comitiva federal, incluindo o secretário nacional de Habitação, Augusto Henrique Alves Rabelo, e técnicos do Ministério de Gestão, farão uma visita ao terreno do Moinho. Então o que eles querem fazer? Eles querem fazer uma visita em loco na favela e, ao mesmo tempo, o ministro do Lula do Palácio para pressionar o secretário do Tarcísio. A equipe que irá ao Moinho vai relatar de lá a situação em tempo real para os que participam da reunião na sede do governo paulista. Está prevista uma entrevista coletiva após o encontro no Palácio dos Bandeirantes e eu vou fazer questão hoje à noite de comentar essa entrevista. A visita ocorre em um momento de tensão. A CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do governo paulista, está demolindo casas desocupadas na área que pertencem à União.
Protestos de moradores contrários à desocupação aconteceram nesta quarta-feira. A operação para remover as famílias do Moinho envolve meses de discussões entre os governos estadual e municipal e movimentos sociais. Na terça-feira, um ofício da Secretaria de Patrimônio da União, como informou a CNN, indicava aval do governo federal à descaracterização das moradias. Descaracterização das moradias da favela. Um aval da Secretaria de Patrimônio da União, que é a responsável por isso. Então houve um aval do governo federal para que derrubasse. Muitas delas precárias, de famílias que tivessem aderido voluntariamente ao programa das gestões locais. O que aconteceu? O governo do estado e a prefeitura ofereceram habitação digna a essas famílias, para que elas saíssem dos lugares. Deram essa habitação para eles. E eles aceitaram e saíram voluntariamente para ir para um lugar digno, livre das drogas, do tráfico de drogas. Na noite da mesma terça-feira, porém, uma nota do Ministério da Gestão suspendeu a cessão do terreno onde fica a favela do Moinho, sob a alegação de que o governo Lula não compactua com qualquer uso de força policial contra a população, mas a população saiu de forma voluntária. Vocês entenderam? O governo Lula não compactua com qualquer uso de força policial contra a população. A população saiu de forma voluntária. E aí o que fizeram os pelegos? Para dizer que existia força policial, isso foi na terça. Na quarta-feira começaram a fazer protestos violentos para que a polícia tivesse que intervir e eles falaram, tá vendo? Por isso que nós proibimos. Segundo o governo do estado, a maior parte das famílias aceitou a proposta de se mudar para unidades habitacionais fora da comunidade. Agora vocês vão ficar de queixo caído de como que o governo federal atua de forma a facilitar a vida dos bandidos. Dá a entender até, e parece, e por isso que há desconfiança da população, de que as facções se conversam. Presta sua atenção. A Secretaria de Habitação afirma que o local registra alta incidência de tuberculose, infestação de escorpiões, risco de incêndios e serve de apoio para o tráfico de drogas que atua na Cracolândia. Apesar dos embates entre os governos federal e estadual, o Ministério das Cidades e da Gestão vem mantendo diálogo com a Secretaria de Habitação. Que diálogo a gente está sabendo que tipo de diálogo? A medida causou incômodo nos governos estadual e municipal diante da complexidade do processo de remoção, dos meses de negociação e dos riscos de segurança envolvendo a retirada. Autoridades apontam até ameaças de criminosos contra famílias que aceitam deixar o local para viver em outras áreas regularizadas. Os bandidos estão forçando as famílias a não aceitarem um título de moradia em outro local. E o governo facilitando a vida deles. Fontes disseram à CNN na quarta que representantes do governo Lula tentavam desde cedo abrir novos canais de negociação com a gestão Tarcísio para contornar a tensão política envolvendo a favela do Moinho. A reunião desta quinta-feira é mais uma etapa nesse sentido. Agora eu vou dizer para vocês a minha opinião. Este governo é um governo de bandidos. É um governo de bandidos. A gente só vê corrupção. É corrupção no Correio, é fraude e roubo de dinheiro de aposentado, é envolvimento de sindicato de irmão do presidente da República, é rombo nos Correios, é rombo na Previ, é rombo no Ministério da Saúde. Mas o que se esperar de um governo cujo vice-presidente disse que voltaria à cena do crime?
Portanto, quem disse que esse governo iria voltar à cena do crime não fui eu. Foi o próprio vice-presidente da República. A verdade é uma só. O governo está fazendo disso uma ação política porque eles sabem que a Cracolândia era algo que ninguém dava conta. Eles não querem que Tarcísio e Ricardo Nunes, que ambos tenham esta força política de terem acabado com a Cracolândia.